num barco esquecido na praia. Outubro, o mês missionário do Brasil. Nós já celebramos esse mês missionário desde 1972. Porém, bem antes disso, na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, já sempre o penúltimo domingo do mês de outubro é o Dia Mundial das Missões. Esse dia foi instituído pelo Papa Pio XI no ano de 1926. Em muitas ocasiões, eu já disse que o cristianismo, portanto também nós, a Igreja Católica, ou somos uma igreja missionária, ou não somos uma igreja de Jesus Cristo, de Jesus de Nazaré. Afinal, Cristo é o enviado do Pai. Jesus é, portanto, o missionário que Deus enviou para nos revelar quem é Deus e como Deus quer que nós vivamos. Ele mesmo afirma isso em diversas ocasiões em seu Evangelho. Dentre tantas passagens que atestam nisso, escolho só duas passagens bíblicas. A primeira está no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 22 e 23, onde no dia da Páscoa, ao final da tarde, Jesus declara aos discípulos reunidos: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E dizendo isso, Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. A segunda passagem bíblica onde Jesus nos mostra que a igreja é por essência missionária está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20, quando no dia da ascensão ao céu, Jesus reuniu os discípulos e disse a eles: vão ao mundo inteiro, anunciem o Evangelho a todas as nações. Em Marcos, o mesmo texto está a todas as criaturas, mas eu prefiro esse aqui então hoje. Para cada ano, a igreja escolhe um tema especial para motivar o Dia Mundial das Missões. Como eu disse, é sempre no penúltimo domingo do mês de outubro. Aqui no Brasil, nós tomamos esse mesmo tema para o Dia Mundial para refletir, meditar e rezar o mês de outubro inteiro, para assim tomarmos mais consciência da nossa missionariedade. Para o ano de 2023, a Igreja, por meio da mensagem do Papa Francisco, escolheu a passagem bíblica que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, que diz: sereis minhas testemunhas. Para justificar a escolha desse tema, o Papa Francisco escreveu assim: queridos irmãos e irmãs, são estas as últimas palavras da conversa de Jesus ressuscitado com seus discípulos antes de sua ascensão ao céu, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, onde diz: recebei o Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. Infelizmente, esse entusiasmo missionário quase desapareceu, talvez de mais de 90% ou até mais, em nossa igreja institucional e também em nossa igreja povo de Deus. Eu falo só da nossa igreja católica. Vejo que há muitas congregações religiosas, masculinas e femininas, que até se denominam congregações missionárias, que empregam suas melhores forças humanas e econômicas para manter as instituições, para o setor administrativo, e quase não sobra tempo e quase não sobram pessoas bem preparadas para a missão.
Não sei se é por isso que muitas têm até seus dias ou anos contados para o fechamento definitivo. Tem muitas congregações, infelizmente, fizeram grandes trabalhos na igreja e hoje a média de idade passa dos 60, 70 anos. Infelizmente. Vejo alguns padres e bispos que agem da mesma forma e ficam apenas em uma pastoral de manutenção, de consumo, como com algumas missas, batizados, enterros, uma igreja de novenas para tudo que é coisa, mas já sem aquele ir, aquele envio até as periferias existenciais, sem investir no que é nossa essência, que vem diretamente do Evangelho e da ordem de Jesus. Parece que muitos querem muito mais um cristianismo e uma igreja, como eu dizia, de eventos, de shows, de novenas perpétuas. Engraçado, novena perpétua, quando novena é 9 dias ou 9 anos, mas perpétua, do que uma igreja em saída, uma igreja evangelizadora, uma igreja profética do anúncio e da denúncia. Vejo muito mais uma igreja como parte de seus ministros ordenados ou leigos e leigas com milhares de seguidores em seus Instagrams, do que uma igreja no contato direto na rua, uma igreja que se comunica com pessoas que nunca vão ver fisicamente próximas, mas sem ver as pessoas que estão talvez a 100 metros, a 1, 2 quarteirões de si. Parece que para buscar fiéis e encher templos, preferimos uma igreja de aguinha doce, de paninho quente sobre os problemas, com palavrinhas que agradam mais aos ouvidos do que o evangelho radical de Jesus. São muito poucos de nós que ainda nos sentimos enviados a ir aos últimos, aos afastados, aos que nos deixaram, ou ainda mais, aos que ainda não receberam o primeiro anúncio do evangelho. Vejo religiosos, religiosas, diáconos, padres, bispos, e muitas vezes eu me olho a mim mesmo no meu espelho e vejo ministros leigos e leigas, coordenadores de grupos de família ou de SEBs, completamente instalados em seus postos, em suas mordomias, já não querem lugares pequenos, caem até em certa depressão quando não conseguem grandes multidões ao seu redor, quando não são pop, uma igreja pop. Vejo nossa igreja institucional dormindo em berço esplêndido, ou como se diz hoje em dia, confortados em sua zona de conforto. Não se tornam mais possíveis de transferência, ficam intransferíveis, não aceitam lugares pequenos, lugares insignificantes, para pessoas pequenas e insignificantes. Vejo pais e mães que não chegam nem a ser missionários e missionárias dentro de sua própria casa, já não anunciam o evangelho para seus filhos e filhas. Vejo que até em casas de ministros, ministras, catequistas ou outras lideranças cristãs, já nem rezam mais antes ou depois das refeições, ou nem rezam mais em família. Muitas dessas famílias já vejo que vão na mesa, perdão pela dura palavra, mas quase como animais que vão ao coxo para se alimentar. Vejo cristãos e cristãs que nunca falam de religião com seus vizinhos, nem com aqueles que moram no outro lado do corredor do apartamento ou da rua. Como ser missionário em seu trabalho. Viramos, infelizmente, no máximo, um cristianismo e uma igreja intimista, voltada sobre si mesma.
Enquanto o Papa Francisco nos chama a sermos uma igreja em saída, somos uma igreja para dentro. Essa igreja, para dentro de si mesma, necessariamente é uma igreja destinada a morrer. Um cristianismo que se tornará totalmente infrutífero. Vejo isso em nossas capelas, em nossas igrejas matrizes, em nossas catedrais, com menos da metade dos fiéis que tinha 30, 40 anos atrás. Sim, nós recebemos o Espírito Santo, como Jesus disse, mas já não somos testemunhas de Jesus, que é o Evangelho vivo de Deus, Jesus que foi enviado como missionário do Pai. Que o apelo missionário desse mês de outubro e desse Dia Mundial da Missão, que acontecerá no penúltimo domingo de outubro, nos desperte, nos dê uma sacudida com a força do vento do Pentecostes, onde Jerusalém inteira se reuniu diante do cenáculo, para sermos mais ousados, sermos como aqueles discípulos que então no dia de Pentecostes, ouvindo aquele vento, abriram as portas do cenáculo, saíram com coragem e anunciaram Jesus ressuscitado com o seu Evangelho. Deus abençoe a você, a sua família. Sejamos missionários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Fique com Deus. Boa missão. Missionário do Senhor, vai trabalhar na verse com a dor. Cristo também chegou para anunciar, não tenhas medo de evangelizar.